Um dos assuntos preferidos atualmente pela mídia em geral é a diversidade. Fala-se diversidade até no mundo corporativo. Existem muitas empresas, muitas organizações no comércio, na indústria, nos serviços, que utilizam o tema da diversidade para veicular em suas propagandas. Muitos marqueteiros investem pesado nisso e alguns até arriscam a incluir ideologia de gênero nas suas propagandas, ainda que saibam que o Brasil é um país cristão, a grande maioria da população abomina isso e mesmo assim eles acabam investindo nisso como se quisessem forçar a população a aceitar isso. Mas enfim, este vídeo é uma resposta às críticas que eu recebi em meu vídeo no qual falei sobre amizade, amor e moralidade. Naquele vídeo eu falei sobre a confusão que muitas pessoas fazem, principalmente na mídia, nas redes sociais, a respeito do amor, da amizade, que é o amor filéu, e o amor da atração física, que é o amor eros. Então são dois tipos diferentes de amor, um referente à amizade, à fraternidade, e outro referente à atração que existe, né, naturalmente entre homem e mulher por conta da própria criação de Deus, que Deus criou o homem e a mulher para terem um relacionamento de acordo com aquilo que ele definiu desde a criação. Só que por causa do pecado, tudo isso foi corrompido, mas tudo isso já falei naquele vídeo, em outros vídeos anteriores. Mas este vídeo é uma resposta às críticas que eu recebi. Eu fui chamado até de homofóbico e por conta dos meus posicionamentos. Mas eu gostaria de apresentar alguns argumentos baseados na Bíblia que mostram que a diversidade tão propagada, tão incentivada pela mídia, pelas redes sociais, ela somente é boa quando promove o reino de Deus, não somente por meio do evangelismo, mas também por meio de atitudes, de pensamentos, de tudo referente aos valores contidos na Bíblia Sagrada, contidos na Palavra de Deus, e somente quando promove a edificação. A palavra-chave é essa, edificação. Se promove edificação, se não promove a autodestruição do ser humano, é válido. Toda diversidade é válida quando ela promove a edificação do ser humano, quando promove o bem, quando promove valores bons. Agora, quando promove a autodestruição do ser humano e também promove violência, promove promiscuidade, promove uma série de práticas abomináveis, a diversidade é nociva. Então como devemos usar essa diversidade? Porque o próprio Deus criou o ser humano com diferentes características. O pastor Rick Warren, em seu livro Movido com Propósitos, ele estabeleceu, né, segundo a interpretação que ele fez da Bíblia, ele estabeleceu o acróstico FORMA, que de acordo com as traduções em inglês, demonstram 5 características do ser humano, e cada ser humano tem características próprias e nenhum é igual ao outro, ou seja, como se fosse o nosso DNA espiritual, que o F são o dom que recebemos de Deus a partir do momento que nós nos convertemos, as opções do coração, formação espiritual no caso. O O são as opções do coração, que é nossa vocação, tanto profissional como em outras áreas. O R é recursos pessoais, que no caso são as nossas habilidades. M seria modo de ser, que é a nossa personalidade, caso fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. E A são as áreas de experiência, que são as experiências pessoais que adquirimos ao longo da vida. Então, como devemos usar essa forma da maneira adequada? Por meio da Palavra de Deus, segundo as orientações do Espírito Santo, que a Palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então vejamos algumas dessas orientações. A primeira delas, que eu citarei aqui, está em Gênesis capítulo 4, versículos 4 a 7. Quando Caim ofereceu o sacrifício a Deus e o sacrifício foi recusado. Então aqui diz assim, Gênesis 4, de 4 a 7.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, é claro que esse detalhe aqui também do Cordeiro de Deus, tal, que Abel entendeu o propósito de Deus naquele sacrifício. Certamente ele recebeu algum tipo de revelação, não sei. Mas Caim não entendeu e além de não entender, ele ficou irado, ficou com muita raiva, com vontade de matar o Abel, que realmente acabaria acontecendo. Caim mataria Abel e tal. E então, o ser humano, naquele tempo era a época da lei. Ainda não havia um redentor, um salvador, como passou a ver a partir do momento que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e tal. E agora estamos na época da graça. Mas o ser humano, cabe ao ser humano decidir se ele quer escolher servir a Deus, se ele quer seguir Jesus Cristo, ou se ele quer permanecer no pecado, se ele quer permanecer em seus próprios caminhos e assim ir para a perdição. Então, o que Deus quis dizer aqui nessa repreensão a Caim é que cabe ao ser humano decidir se quer a salvação ou se quer a perdição. E se você falar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mostra que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de baderna, uma igreja que tinha muita diversidade, as pessoas eram era uma igreja muito heterogênea, com pessoas de características mais diversas. Só que por causa da influência da cultura grega, dos romanos e tal, era uma igreja que estava numa baderna só. E a primeira carta de Paulo foi escrita para corrigir tudo isso. E seria ideal se vocês pudessem ler os capítulos 12, 13 e 14. O capítulo 12 fala sobre os dons espirituais num meio tão heterogêneo, tão diverso, como era na igreja de Corinto e extensivamente para toda a igreja. O capítulo 13 fala sobre o amor, que é o maior de todos os dons, o dom supremo. E o capítulo 14 fala especificamente dos dons de línguas e profecia. Mas vejamos o que diz aqui, é um trecho meio longo, por isso que eu peço paciência. E se você não entendeu o que está escrito aqui, vá ter uma versão da Bíblia mais atualizada, com linguagem mais moderna. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7, de 15 a 27. Diz assim: Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Esse é um texto autoexplicativo, mas eu dispensa comentário, mas eu gostaria só de enfatizar o seguinte. Deus resgatou cada ser humano do pecado, cada um que creu em Jesus Cristo, no caso, cada cristão, para ter uma função específica no reino de Deus, segundo essa forma que eu falei, dom, vocação, habilidade, personalidade e experiência. Para que o ser humano pudesse ter o seu papel no reino de Deus. Nenhum ser humano no reino de Deus é menos importante que o outro, todos têm sua importância, desde o pastor até o zelador, o mesmo funcionário terceirizado, não sei. Mas enfim, cada pessoa tem seu papel no reino de Deus. E complementando aqui, como eu falei lá do capítulo 14 de 1 Coríntios, vejamos o que diz versículos 26 e 40, encerrando esse debate sobre
o papel de cada um na igreja no meio tão diverso, em meio a tanta diversidade. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, para promover a edificação é necessário que hajam duas coisas: ordem e decência. Ordem e decência. Ordem e decência. Vou tomar cuidado com esse dedo aqui. Mas enfim, então devemos prestar atenção no que diz a Bíblia e ver também outros textos como Gálatas 5, versículo 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Esse é um texto que praticamente derruba por terra a ideia de que a diversidade impõe que sejamos, assim, que ignoremos a dor que o próximo sente por estar no caminho errado. Porque um dos ideais da diversidade, segundo os padrões do mundo, é que cada um deve cuidar da sua própria vida. Como disse lá no vídeo, ema, cada um com seus problemas. Não. O mundo está cada vez mais individualista, pessoas estão morrendo, pessoas estão indo para o inferno a todo momento, e não devemos virar as costas para eles, não devemos cruzar os braços, não devemos ignorar, devemos abrir nossos olhos e destapar nossos ouvidos. Ou seja, na verdade, devemos nos colocar diante de Deus para que Ele abra nossos olhos, destape nossos ouvidos, e estejamos atentos à dor do nosso próximo. Se o nosso próximo está no caminho errado, está indo para o inferno, está se autodestruindo, devemos estar atentos e proclamar o Evangelho de Cristo a essas pessoas, para que ele aproveite da maneira correta a sua diversidade. Porque se ele está aproveitando a sua diversidade da maneira errada, cedendo a maus pensamentos, a más ideologias, a distorções da palavra de Deus, a distorções da criação, devemos alertá-los. Obviamente não devemos impor nada, não devemos usar de violência, não devemos usar de truculência, nada disso. Porque da mesma maneira como nós não devemos permitir que ideologias e doutrinas mundanas nos imponham nada, nos obriguem a fazer nada, também nós devemos fazer tudo não por meio da força, por meio da violência, mas pelo Espírito de Deus. E finalmente o texto da primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, encerrando esse vídeo, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dois detalhes. Esse texto final da primeira carta de João foi escrita pelo apóstolo do amor. Ou seja, fala-se tanto em amor, que o amor, não sei o que, amor isso, amor aquilo, como se todo tipo de amor fosse válido. Só que muitas pessoas não sabem o que é o amor. Se você quiser saber o que é o amor, vai lá em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7, que lá está definido o que é o verdadeiro amor. Outra coisa, não é porque o apóstolo João era apóstolo do amor que ele compactuava com coisas erradas. E uma terceira coisa também, concupiscência são os desejos carnais, aquilo que brota dos nossos pensamentos para fazermos coisas ruins, que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então devemos deixar de lado nossa concupiscência, que é nossos desejos carnais, e buscarmos somente a vontade de Deus. Pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos controle, porque nós mesmos não conseguimos controlar nossa carne, mas o Espírito Santo consegue. Então devemos depositar nossa vida nas mãos de Deus para que o Espírito Santo mantenha a nossa carne sob controle. Então, que este vídeo possa ter feito diferença na sua vida. Desculpe-me se eu me alonguei demais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Que realmente aproveitemos da maneira correta a diversidade que Deus permitiu que cada um de nós tivesse. Que Deus abençoe então, e fique com Deus até de repente, se quiser.